Caixa, a caixa de transmissão escalonada de 2 estágios, então seria aquela caixa de transmissão em que a relação de transmissão ocorre 2 vezes ao longo do fluxo de torque. Então aqui, agora a gente tem o eixo piloto, o eixo de entrada, um eixo intermediário ou secundário, porque eu preciso aumentar o número de relações aqui que ele vai passar. Então o fluxo de torque ele vem para cá, passa pelo primeiro engrenamento, fica disponível no segundo eixo intermediário, depois passa do eixo secundário intermediário para o eixo de saída aqui. E aí eu tenho mais uma segunda relação aqui. Como eu quero que entre a entrada da caixa e a saída da caixa ele tenha uma relação de redução alta, por isso que eu uso mais de um estágio para fazer isso, limitando o tamanho da caixa, então o pinhão ele vai ser menor do que a coroa. Então essa razão aqui desse raio em relação ao raio do pinhão vai me dar uma relação de transmissão. Aqui o fluxo de torque como é para cima, a mesma coisa. Esse aqui passa a ser o pinhão, esse aqui é a coroa. Então esse raio aqui, aliás, esse raio aqui dividido por esse raio aqui, ele me dá a segunda relação de transmissão. Então, se a gente for calcular essa relação aqui, que seria da caixa, ele seria, vou só nomear aqui, então Z2 para cá, Z4, vou usar o número de dentes aqui como uma relação, e Z3 aqui. Então, a razão da primeira aqui seria coroa e pinhão aqui, então Z2 sobre Z1. Isso aqui me dá a relação da primeira relação de transmissão aqui nesse fluxo aqui. Agora, quando eu for passar para a segunda parte, ele vai ser o quê? Z3, coroa, dividido pelo pinhão, Z4. Quando eu tenho uma série aqui de relações de transmissão seguidos, eu vou multiplicar a relação dele. Então, no final das contas, esse aqui vai ser Z3 sobre Z4. Ou seja, quando ele passar aqui a primeira vez, a relação de transmissão é desse par de engrenamento aqui, Z2 sobre Z1. Quando ele passar pela segunda vez aqui, a forma como ele vai se propagar para o que já existe é por produto. Cuidado que não pode ser somado aqui. Então vai ser coroa Z3 dividido por pinhão, Z4 aqui. A relação total dessa marcha aqui vai ser então esse produto aqui entre os dois. Como esse aqui é maior do que 1 e esse aqui é maior do que 1, a saída dele vai ser muito maior do que se eu estivesse trabalhando só com um par de engrenamento aqui. Então esse aqui seria uma caixa, a forma para calcular a relação com 2 estágios. Aqui é um exemplo de uma caixa escalonada de 2 estágios. Então essa é uma montagem que é utilizado normalmente na linha comercial, então caminhões e ônibus. Ele então comumente vai ser usado na forma longitudinal. Aqui vocês estão vendo o espaço aqui da caixa seca, o eixo de entrada, o eixo piloto, depois o eixo secundário aqui e o eixo de saída. E aí pela imagem aqui do desenho vocês estão vendo que o eixo de saída ele não está diretamente em contato com o eixo aqui do piloto. Aí aqui os rolamentos de apoio, né, do eixo em relação à carcaça da caixa de transmissão. Aí eu tenho as marchas. Ele já me indicou aqui quais são as marchas, né? Então o fluxo de torque aqui, eixo piloto, e aí ele passa aqui por esse par aqui. Então vocês estão vendo aqui a engrenagem, né? Só qualquer coisa relembre lá de representação gráfica. Então o desenho da engrenagem aqui, o corte dela aqui, o dente da engrenagem está aqui. Então o diâmetro primitivo eu vou contar a partir desses espaços aqui. Então o pinhão aqui, a coroa desse lado, o eixo secundário, o intermediário, e depois ele me indicou aqui a primeira marcha. O que vocês reparam na primeira marcha? Que a engrenagem da primeira marcha é essa aqui inteira. Só que o raio dela ele é maior do que a distância do entre-eixos aqui. Significa que a engrenagem coroa ele entra, entre aspas, para dentro do eixo, ou seja, a engrenagem na primeira marcha foi usinada diretamente em cima do próprio eixo. E aí eu não preciso colocar nenhuma engrenagem aqui em cima, ele já está fixo diretamente no eixo intermediário,
e feito no processo de fabricação. Então, são as terminologias aqui. Então esse aqui é o eixo secundário ou intermediário. Esse aqui é o eixo piloto. Esse aqui é o eixo de saída. E aí para as outras marchas é a mesma coisa. Então a gente tem a segunda aqui, a engrenagem a primeira aqui, a engrenagem da segunda marcha está aqui também, usinada internamente. A terceira, a quarta, a quinta. Então o fluxo de torque que eu desenharia lá nos exercícios seria então entrada aqui pelo eixo piloto, saída pelo eixo de saída. Eixo de entrada e eixo de saída, eles são colineares aqui, o eixo de rotação está na mesma linha. Então o eixo secundário aqui, como ele passa duas vezes, ele volta para o mesmo eixo de saída, diferente daquele de um estágio que ele fica deslocado, os eixos de rotação. Então a primeira marcha eu tenho aqui, o fluxo de torque. Então ele passa por essas duas engrenagens aqui, esse par, e aí depois passa de novo por esse par aqui. Qual é a relação da primeira marcha? O número de dessa engrenagem dividido por essa, vezes dessa engrenagem aqui dividido por essa pequenininha aqui. Daí isso me dá a relação total da caixa de transmissão na primeira marcha. Só nesse caso aqui. Essas duas engrenagens aqui, esse par aqui, ele normalmente é chamado de par constante, porque as duas são fixas aos eixos. Existem caixas que não têm um par constante, que uma delas é sincronizada. Mas nesse caso aqui as duas são fixas aos eixos. Então vocês estão reparando aqui. Quais são aquelas engrenagens que são sincronizadas? Então na primeira aqui, a de baixo, já tinha comentado com vocês que era usinado direto no eixo, então não tem como ele girar livre aqui, ou seja, ele não é montado sobre rolamento. Então é a de cima que está montado sobre rolamento. O rolamento só vai ser, que eu deixei indicado aqui em cor de rosa. Então, são rolamentos de agulha, em que a engrenagem é montada em cima dela e gira livre em relação ao eixo. Esse mecanismo aqui é a luva. Então, essa luva aqui e o anel sincronizador desse lado aqui, que faz o papel para fazer a sincronização e engate da rotação da engrenagem com o eixo de saída desse lado aqui. Então, vocês estão vendo aqui que existem duas marchas aqui em que as engrenagens sincronizadas são no eixo intermediário e as outras são aqui em cima no eixo de saída, aqui também é eixo de saída. Então a primeira marcha, o fluxo de torque é essa, a segunda marcha seria esse aqui, né, passando pelo par constante e depois na segunda marcha, já indicado aqui pela imagem do livro. Terceira marcha a mesma coisa, a quarta marcha também. Como é que eu vou determinar? Normalmente não vai ter essas dicas, né, de qual é a marcha, onde que ela está. Como é que eu vou determinar qual é a marcha? Olhando aqui de novo pelo diâmetro. Então eu vejo lá no contato aqui primitivo qual é a coroa que tem maior diâmetro ou raio em relação ao pinhão. Daí eu vejo para cada uma dessas marchas, onde eu identificar que essa razão aqui é maior, vai ser a da primeira marcha. A entrada, vocês estão reparando que ela é sempre pelo mesmo par de engrenagens. Então, a relação nessa entrada aqui sempre vai ser fixa, e quem vai me dar a relação da marcha vai ser o engrenamento da saída aqui. Então, a primeira marcha, segunda marcha, etc. Então, essa foi a quarta. A quinta marcha vai ser uma direta. Então, mesma coisa aqui. Aqui vocês estão vendo que essa luva ele tem outro papel. Ele vai engatar a rotação, sincronizar, engatar a rotação do eixo de saída com o eixo piloto. Então, quando eu movimentar ele para frente aqui, eu faço com que o eixo piloto, que vai ter usinado nele os anéis de engate, ele acabe engatando com a luva, e essa luva está girando junto com o eixo de saída. Então, eu faço que a relação 1 para 1 aqui. Então,
a relação direta aqui, e aí a quinta marcha é direta do motor sem nenhuma relação de redução. E aí de novo, sexta marcha, passa de novo aqui pelo par constante, e aí passa pela relação da sexta aqui, e aí depois sai. E aí aqui vocês estão vendo, se a quinta era direta, então a relação de redução era 1. A sexta, que é acima da quinta, significa que ela é mais longa que a quinta. Ou seja, se aqui era a relação era 1 para 1, aqui é menor do que 1. Ou seja, eu tenho uma multiplicação na rotação e uma diminuição no torque. Então, em algumas aplicações eu posso não precisar de torque, tanto torque em alta velocidade, mas eu preciso de mais velocidade. Então eu uso uma relação abaixo de 1 aqui. Como você quer abaixo de 1, eu olho aqui, então pinhão e coroa. Pego aqui o raio diâmetro da coroa e divido aqui pelo raio diâmetro do pinhão. Como esse comprimento aqui é menor do que esse aqui, então essa razão vai ser menor do que 1. E aí dessa forma eu tiro a relação de transmissão de cada um desses pares aqui, e aí a relação que eu calculo aqui para cada uma delas aqui eu multiplico pelo do par constante, a exceção da quinta marcha, que é uma relação direta. Aqui ele indicou a ré também, mas não vou comentar com vocês. Aqui eu vou revisar com vocês algumas nomenclaturas que eu comentei com vocês. Então, só para ter aqui, essa região aqui então, é a caixa seca. O eixo aqui de entrada é o eixo piloto. Vocês estão vendo que é a estreia do eixo piloto, onde vai ser montado o disco da embreagem. Esse ressalto aqui do eixo piloto, ele é onde vai ser colocado por dentro do volante do motor e vai ser montado em cima do rolamento do volante. Aqui na imagem ele não está ilustrando, mas seria o eixo de saída. Aí vocês estão vendo aqui, essa aqui é a luva do sistema de sincronização. Aqui, essa região aqui, na verdade é o que veio de fora aqui, né? Mas seria todo o sistema de trambulação. O trambulador, na verdade, ele não é um mecanismo que vem por fora, que seria só as hastes de controle, mas vou deixar de forma genérica aqui com vocês. E aí, as engrenagens aqui, que vocês vão ter, então, algumas vão ser fixas e outras vão ser fixa ou solidária, e algumas vão ser livres, que são as sincronizadas. Aquelas que vão ser sincronizadas, vocês já sabem que precisa ter a luva, né, o conjunto sincronizador aqui. Então, onde tiver posicionado essas luvas aqui, vocês sabem que as engrenagens são as sincronizadas. As que tiverem sem nenhuma luva na proximidade dela, são aquelas que são fixas. E aí eu não preciso sincronizar dentro do par, eu não preciso sincronizar as duas. Eu só preciso sincronizar uma delas e deixar a outra girando sempre na mesma rotação do eixo onde ela está montada. Então essa basicamente seria alguma das nomenclaturas que a gente viu aí ao longo desse tópico.